Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja, meu irmão. Você foi ungidíssimo com o que você comentou da acerola. Depois eu conto, está no meio da minha pregação. Amém. Sabe que você estava falando os frutos, os frutos? Gente, reparou que a gente pede para o Espírito Santo os frutos? A gente não pede as picanhas do Espírito Santo. A gente não pede as verduras e os legumes do Espírito Santo, verdade? O que a gente pede? Frutos. Gente, tem coisa mais linda. Ele acabou de falar da acerola. Quando eu estava escrevendo aquele livro, Alimente Bem Suas Emoções, e hoje nós vamos falar coisas práticas, para vocês saírem daqui armadas, para colocar pequenas coisas em prática. Uma por dia, uma vez cada uma, até você incorporar. Gente, porque o que nasce grande é monstro. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Não, vamos começar pequenininho. E esse mês de janeiro, não sei se vocês sabem, é janeiro branco dedicado à saúde mental. Então, nesse primeiro Carós Mais Saúde, que ele frutificou, essa palavra é muito bonita, frutificou no meu coração, e eu tenho certeza que lá do céu o Monsenhor me ajudou a celebrar e a conquistar finalmente esse espaço aqui na Canção Nova. O programa Mais Saúde começou na Rádio América em São Paulo, e depois de 5 anos eu passei a ter, o Eto chega e fala assim, tem que dar um programa para a Gisela na TV. Aí, depois de 5 anos, nós temos o programa Mais Saúde na TV Canção Nova. Então, eu gostaria muito de convidar todos vocês, a partir de amanhã, porque muita gente não sabe que vocês têm uma pérola de 10 minutos entre um programa maravilhoso de oração e a Santa Missa. Exatamente entre 11h47 e terminando 11h57, são 10 minutinhos, vocês têm o programa Mais Saúde. E ele é diário. O da rádio, quinta-feira, tem quinta-feira de adoração, então não tem o programa. Mas não, esse programa da TV é todo dia. Então, todos os dias vocês têm a oportunidade de beber dessa água viva que vocês vão entender. Inclusive, eu digo que o programa está perfeito, né? Que hora é? Assim, um pouquinho antes do meio-dia. A dona de casa ouvindo, assistindo e fazendo almoço. Então, ali a gente já começa com uma pedagogia, né? Mas esse programa, se vocês não conseguem assisti-lo no momento que ele está passando, vocês têm o CN Plus. E vocês vão verificar que, a partir de amanhã, vão ser, até o final do mês, programas focados na saúde mental. Porque fica aqui a pergunta, vocês acham que aquilo que vocês colocam no prato de vocês, ou na boca de vocês, melhor dizendo, porque tem coisa que a gente não come no prato, come na mão, vocês acham que isso pode afetar, alterar os meus pensamentos, os meus desejos? O que vocês acham? Agora vocês já estão sabendo que existe, sim, uma ligação que é do intestino para o cérebro. Então, tudo que a gente come começa aqui na boca. Porque, gente, língua é fofoqueira 2 vezes, viu? Porque quando você está sentindo um paladar, ela já vai lá no seu cérebro e vai contando o que está chegando. Mas ela não vai contando, dizendo assim, ó, ele comeu carboidrato, então nós temos que quebrar na menor porção glicose, frutose e galactose. É só quando estiver nesse tijolinho que a gente consegue absorver. Por isso que nós não somos o que comemos. Nós somos aquilo que nós conseguimos quebrar, que é digerir, e
absorver. E esse processo não é tão simples assim se a gente não está com o nosso GPS na mão. Qual é o nosso GPS? Gente, tem tudo aqui. Eu fico impressionada. Porque como a gente acaba lendo a palavra com assim, a frequência que deveria, a gente sempre está precisando mais, né? Tanto que a oração de hoje foi muito boa para mim, porque a gente sempre tem que melhorar alguma coisa. E eu sempre falo, a gente tem que rezar mais, a gente reza pouco. Mas, enfim, aqui tem tudo. Até que o homem não deve comer alimento transgênico. Quando foi escrita a palavra? Pois lá já estava escrito. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Falando da saúde mental, então, já estão gravados os programas das 2 próximas semanas, para vocês entenderem, em 10 minutos, o porquê. O porquê. E para vocês pegarem esses programas e divulgarem, principalmente para aquela pessoa que nem imagina que um determinado produto alimentício que ela adora. E por que ela adora? Obrigada. E por que ela adora? Porque coisa do mal vicia. E eu vou mostrar para vocês. O pai da mentira quem é? O demônio. Come um salgadinho. Você olha, está lá na prateleira, com cara de bacon, não é verdade? Estou falando o alimento, não estou falando marca. Aí você olha e fala, bacon. Aí você já está atraído pela vista. Porque, gente, cuidado, hein? O pecado começa com aquilo que a gente vê. Aí você vai lá, você pega. Olha para a embalagem, o que tem lá na foto? Um bacon. Daquele bem crocante, assim, né? Aí você vai, paga. Nada de comer coisa no supermercado sem pagar, hein? Porque a gente só pode se considerar que aquilo é nosso depois que a gente passou pelo caixa. Aí você abre, muitas vezes até no carro, e na hora que você abre o pacote, o que sobe? Um aroma de bacon, não é verdade? Mas um aroma assim, nossa, que delícia. Aí você já começa a salivar. Por quê? Nós temos todos os sensores, obra-prima de Deus, porque o seu nariz, quando começa a sentir um aroma, ele já vai preparando a sua boca para salivar. Por quê? Gente, a coisa mais importante da mastigação é a saliva. Porque na saliva, além de tudo, tem o primeiro anticorpo nosso. Na saliva, você tem o primeiro soldadinho, que se você não mastigar, aquelas famosas 30 vezes que eu digo. Por falar nisso, como é que vocês estão? Mastigando 30 vezes? Quem ainda não conseguiu chegar? Misericórdia ou aleluia? Uma salva de palmas para vocês. Porque realmente é isso mesmo. É para vocês que agora conseguem, porque não foi fácil, vocês pediram essa graça. E, gente, tudo de bom que a gente faz, tenham certeza que foi o Espírito Santo que esteve ali presente nos ajudando. Sozinhos, não dá nada. Aí você já começa a salivar, porque ali tem o primeiro anticorpo. E, gente, é o seguinte, tudo que a gente come, por mais limpinho, higienizado, eu estou falando aqui com vocês, Jesus, tem um monte de bactérias passeando aqui pela minha boca. Quem está cuidando de mim? A minha saliva. Olha que importante. Aí vocês também lembrem que a pessoa de idade tem boca seca, porque toma muito medicamento. Então, lembre que ela sempre tem que beber um pouquinho de água. Caso ela não tenha uma patologia que complique e não possa beber água, sempre molhar a boca. Põe aquele aplicativo que tem no celular de hidratação. Pior hipótese, você programa. Eu tenho o meu, é 1 hora, de hora em hora. Por quê? Eu ponho para despertar de hora em hora por 2 razões. Primeiro, para eu lembrar de beber água, porque quando você vai ver, já 1 hora, eu vou ter que parar, vou ter que levantar. E levante da cadeira e vá até a copa ou em algum lugar. Não deixa na mesa. Você tem que levantar. Tanto
que o meu último produto de consumo, eu me dei de presente uma mesa que eu aperto um botão e ela levanta. E eu consigo trabalhar em pé. Porque quando você está em pé, você aumenta o seu metabolismo em 30%. Não adianta nada você ficar das 8 da manhã às 5 da tarde sentada, comendo na frente do computador, aí depois, não, mas eu vou para a academia depois, fico 2 horas, 1 hora de musculação e 1 hora de aeróbio. Gente, em termos de saúde, isso não é nada. Você tem que ser uma pessoa ativa ao longo do dia. Então, esse aplicativo eu gosto muito porque força, primeiro, a beber, e segundo, porque quando a gente diz, tem que beber 1 litro de água pelo menos de boa qualidade, e se você quer saber quanto de água seu corpo precisa, basta multiplicar o seu peso por 35 ml. Meu Deus, quanto é isso? Uma xicrinha de café tem 50. Então, um pouquinho menos, um pouquinho mais da metade de uma xicrinha de café que você tem que tomar por quilo de peso. Mas não é de uma vez, tem que ser ao longo do dia. Vai ver seu bichinho em casa, toda hora ele não vai lá pegar água. Ele não espera ter sede, porque quando a gente tem sede, já estamos desidratados. Então, façam o seguinte cálculo. Já que eu preciso de 1 litro de água de boa qualidade, se eu faço as contas e eu preciso de, vamos supor, só arredondando, 3 litros. 1 tem que ser de água. Uma boa água, tá? E os outros 2? Dos alimentos. Aí que entram os frutos também. Porque se um dia vocês pegarem uma centrífuga e colocar uma alface crua lá dentro, vocês vão pegar e vão inundar a cozinha de água, porque aquilo é pura água. Então, o restante da água tem que vir dos alimentos. E eu tenho procurado disponibilizar sempre que posso as minhas tabelas do consultório, e eu fiz uma lista dos alimentos que contêm mais água, para você, depois, de hora em hora, beber sua água, 100 ml, mas durante o dia, priorizar coisas que são com uma água que eu chamo de estruturada, é a água de Deus. Gente, saiu da terra, é docinha. O pepino é uma bênção. Por isso que o pepino é um que eu falo. Eu gosto muito do pepino caipira. Agora está na moda aquele japonês, eu nunca acho caipira. Mas mete na centrífuga, com casca e tudo bem. Com casca, talvez, alguém ache um pouquinho mais forte o gosto, mas tudo bem. Descasca no começo e deixa um pouquinho da casca e vai se acostumando. Porque você troca, aliás, Deus troca a cada 15 dias todas as papilas gustativas, estas que reconhecem sabor e vão falar lá para o seu cérebro. Olha lá, ela está comendo carboidrato. Qualquer carboidrato, gente, vira açúcar. Qualquer, tá? E quando vocês estiverem lendo uma embalagem nutricional, tá ali, 50 gramas de carboidrato. Na porção. Então, vai olhar quanto é uma porção. Porque, às vezes, eles estão falando que é 50 gramas de carboidrato numa porção, que é metade do pacote. Então, quando você come o pacote inteiro, você está comendo o dobro. Cada 10 gramas, pega uma colher de sopa de açúcar mentalmente e veja, são 5 colheres de sopa de açúcar. Nós temos que aprender a visualizar, a contabilizar. Então, por exemplo, na água, eu já aprendi que 100 ml de água, para mim, eu dou 6 goles de água. Então, eu deixo lá a minha água, levanto e tomo 6 golinhos. 6 goles, não é nem golinho, 6 goles. O que eu tomei? A minha cota daquele horário de 100 ml de água. E depois de 10 horas, tomei o meu litro. Porque tudo no nosso corpo é feito em meio aquoso. Todas as nossas respostas bioquímicas, as coisas que circulam, é num meio aquoso. E nós precisamos ter assim, o entendimento do quanto nós somos
maravilhosamente bem projetados, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. O planeta Terra, 70% é coberto de água. Quanto que é a água do nosso corpo? 70%. Por isso que o idoso, gente, eu sempre dou uma engatada nessa, digamos assim, a primeira linha da pirâmide do idoso, não que aquela pirâmide nutricional nossa seja maravilhosa, mas a do idoso contém o quê? Copinhos de água. E fora isso, por que ele precisa, além de beber água, precisa fazer musculação em qualquer idade? Porque é a musculação que vai exigir que você cresça um músculo que a gente vai perdendo com a idade. Com a idade a gente perde. E aí, perdendo o músculo, a primeira coisa que você perde é osso. Porque o músculo está grudadinho no osso. Perder o músculo, o osso vai junto. Por isso que eu digo, mulheres, sem preconceito, musculação todos os dias. E aí, 80% do nosso músculo é água. Então, quando o velhinho começa a encolher, ele está encolhendo também a quantidade de água corporal. Então, a necessidade de manter uma atividade física, etc. e tal. Mas, janeiro branco, saúde mental. Semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na outra, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Programa Mais Saúde. Não percam, divulguem e peguem lá no CN Plus e manda para quem está precisando. Deus vai inspirar. Mas, uma coisa que eu não sei, bom, aqui vocês sim, né? Mas eu não sei, cadê a câmera de casa aqui para falar com o pessoal? Dr. Roque Savioli, ele fez a primeira pregação. E aí, ele, inspiradíssimo, porque ele preparou, olha, ele ficou preparando essa pregação, toda hora eu olhava ele lá com a palavra, aquele, que não é computador, é menorzinho, estava lá do lado, o caderninho dele. Ele foi, assim, ele trabalhou muito com o Espírito Santo, o que ele devia falar. E aí ele falou assim, Gisela, sabe como é que eu vou começar? Olha só, eu vou mostrar aquele primeiro presente que você me deu. Eu olhei assim e falei, eu vou mostrar que ele foi tão importante para mim que eu guardei a caixinha. Eu guardei a caixinha com o relógio dentro. Gente, a marca é Ferrari. Eu adoraria ter dado uma Ferrari para o Dr. Roque, mas não tem nada a ver com o preço de uma Ferrari. Na verdade, essas marcas de automóveis, eles têm uns relógios esportivos num preço bárbaro e são muito bonitos, né? E aí, eu lembro que nós estávamos na França, foi a primeira viagem que nós fizemos juntos, porque vocês sabem que eu sou metade minha mãe católica não praticante e a outra metade o meu pai judeu. Então eu tenho minha metade judia, muito feliz porque eu faço companhia com Jesus, Maria e José, né? Bom, então conclusão. Eu sou registrada 25 de agosto, mas eu nasci 25 de julho. Não me perguntem por quê. Mas eu comemoro com a família 25 de julho. Aí eu falei para o Roque, falei, eu queria tanto que a gente fosse para Paris, passar o meu aniversário, aquela coisa toda, né? Nós mulheres, vocês sabem. Daí, a gente estava passeando e ele passou por uma vitrine e viu esse relógio. E falou, olha que bárbaro esse relógio Ferrari. Eu nem sabia que tinha relógio com o nome de Ferrari. Porque era um mundo diferente para mim. Aí eu falei, e eu vi que o olho dele brilhou. Aí, o que eu fiz? Só que a gente estava grudado um com o outro durante a viagem. Então, como é que eu ia comprar o relógio para ele? Aí, pedi para uma amiga minha. Eu falei, Silvi, você vai lá. É um relógio assim, assado. Tá lá. Tá. Ela foi, comprou. E aí, eu com esse bendito pacote, né? Eu falei, onde é que eu vou colocar? Aí, eu falei, já sei. Botei no frigobar. E o quarto de hotel, frigobar. E eu
deitei lá na cama bem folgada, de propósito. Aí eu chego para ele e falo assim, ai, amor, pega uma água para mim. Ele na hora pensou assim, mas que folgada, tá ali na frente o frigobar. E eu pedindo lá uma água, ele foi lá e pegou. E adivinha? Estava lá essa caixinha. E dentro dessa caixinha, não é só o relógio. É isso aqui que eu acho o mais bonitinho. Ele guardou o bilhetinho que, justamente o dia que eu dei de presente para ele esse relógio, foi no dia do meu aniversário, 25 de julho de 89. Então, olha, quando você tem um carinho especial por alguma coisa, você guarda a caixinha, você guarda o bilhetinho, você toma, assim, todo cuidado, não pensando nas coisas materiais, mas pensando no que remete a você toda vez que você olha aquela caixa, né? Então, isso ele começou falando para mostrar que se ele, com todo esse cuidado que ele teve com a embalagem, com tal, não sei o quê, e guardou o bendito do bilhetinho, qual não deveria ser a nossa atitude com um presente muito maior? O corpo humano. O corpo humano é um presente de Deus para nós. E tem passagens na palavra, que eu gostaria, inclusive duas, que vocês anotassem o versículo e o capítulo, porque uma delas é bem forte, mas representa exatamente como nós devemos ver. Nós não nos pertencemos. Deus está nos emprestando um corpo que nós vamos ter que devolver para Ele. Como é que a gente vai devolver esse corpo? Uma caixinha toda, que nem caixinha tem, tudo de qualquer jeito. Porque com os meus pacientes do time masculino, eu sempre pergunto, falei, você gosta de carro? Todos adoram. Aí eu falo assim, que bom. E você cuida bem do seu carro? Ninguém mexe. Eu é que levo para pôr gasolina, não deixo o meu motorista pegar no meu carro. E que gasolina você põe? A melhor. Antigamente não tinha gasolina azul. As pessoas iam lá no aeroporto comprar gasolina de avião. Para vocês terem assim, ideia do quanto o pessoal era alucinado para cuidar do carro. E o óleo? A mesma coisa. Eu viro para ele e falo assim, daí passou, converso, e de repente lá vou eu ver o que aquela criatura de Deus comeu durante a semana. Porque antigamente eu tinha mais possibilidade de fazer a minha consulta em 2 etapas. Primeiro vinha o paciente, fazia anamnese, fazia toda essa conversa, e depois ele ia embora com uma lição de casa e voltava uma semana depois com uma semana de recordatório. Esse recordatório eu quero oferecer de presente para vocês, assim como eu falo para todo mundo, vai lá, tem o nosso site, aí você, o doutor sempre está mudando, fazendo melhorias, mas você vai lá e você clica na minha foto e tem um ladinho escrito assim, planilhas. Eu comecei fazendo uma para remédios, depois eu falo o porquê disso, mas tem o recordatório alimentar para 7 dias. Ou você imprime uma e tira a xerox depois, aonde tem todos os horários que você pode estar fazendo uma refeição. Então, tem gente que toma café da manhã, depois o lanchinho, almoço, primeiro lanche, segundo lanche, jantar, ceia. Então, tem tudo isso com um espaço para colocar o horário que fez essa refeição e não precisa preencher quantidade. Meio pãozinho francês sem miolo. Não. Pão, manteiga, margarina, presunto, queijo, peito de peru, requeijão, sei lá. Põe lá. Só a qualidade. Aí vem umas perguntinhas interessantes. Tudo bem. Você tomou de café da manhã onde? Aí tem casa, escritório ou a padaria da esquina. Tá. Com quem? Foi sozinho? Foi com a família?
Ou, de repente, você foi correndo, já abriu o seu computador, já chamou o menino da padaria para trazer o seu café da manhã e você já começou a trabalhar e comeu no café da manhã. Como você estava se sentindo? Você estava ansioso? Ou você estava tranquilo? Aí você faz um smile face, né, que fica mais fácil. E isso é muito importante, porque vocês vão ver que, de acordo com sensações, estamos falando de saúde mental, hein? Sensações que você está passando naquele momento da refeição, vai repercutir no desejo do que você quer comer na próxima. Então, isso é absolutamente sensacional. E quando volta o paciente, ele volta já rindo. Ele fala assim, eu já entendi tudo, doutora. Aquele negócio que a senhora me fez escrever, nossa, como a gente faz bobagem, não percebe. E foi indo. Então, essa é uma ferramenta que vocês podem retirar gratuitamente. É só ir lá aliás, eu tenho até, num dos meus livros, que todos têm para vender na Canção Nova, eu até coloquei, se eu não me engano, naquele Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Eu coloquei o exemplo do recordatório. Aí eu pego um óleo aqui e falo assim, escuta, você gasta uma fortuna para aquela gasolina Pódio, não sei das quantas, para o seu carro, e você põe uma tranqueira dessa no seu corpo, aí a pessoa fica admirada, porque ela não consegue entender que o corpo dela é o maior patrimônio que ela tem. Carro, ela vende, ela troca, mas nós nascemos com esse corpo, nós vamos morrer com ele e vamos entregá-lo a Deus. Está aqui na palavra. Então, eu vou convidar vocês. Vamos começar, deixa eu ver aonde aqui. Vamos pegar 1 de Coríntios. Eu espero que depois que o Frei Gilson começou a vir frequentemente na Canção Nova, vocês não venham aqui sem Bíblia, né? Porque ele é bárbaro. Ele vai falar, ele já pega a palavra, já fala o versículo. Então, aí a gente fica craque. Se você antigamente era um bom corredor de Bíblia, com ele você vira um maratonista, né? Bom, olha que interessante. Você indo lá, na 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui que eu anotei. 1 Coríntios. Então, nós temos, no capítulo 6, o seguinte. Capítulo 6, vocês vão ler do 12 ao 20. Gravidade da impureza. O título é bom, né? Olha só. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa frase diz alguma coisa para vocês? Quando eu disse que eu ia escrever alguma coisa de nutrição, e nessa época eu já estava convertida, né? E fui fazer essa carreira de nutricionista. Aliás, obrigada por me chamar de médica, porque todo mundo acha que eu sou médica. Eu não sou médica, não sou nutróloga. Eu, com muito orgulho, sou nutricionista. Porque o profissional capaz de entender o que tem naquele alimento, como que ele vai fazer e reagir dentro do seu corpo, somos nós. A gente estuda 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade, para entender a fisiopatologia bioquímica. E daí, os médicos, claro, quem gosta de nutrição, vai fazer nutrição parenteral. Mas, agora com esse negócio de que está na moda, fala de comida, é um bom mercado, pessoal fazendo nutrologia. Então, por mais que sejam médicos brilhantes, no tempo que eles fazem a nutrologia, é muito difícil que eles reconheçam tudo o que nós, nutricionistas, aprendemos. Porque a gente aprende a como deve estudar. Porque depois você sai da faculdade, aí você fala, meu Deus, e agora? Aí você começa a estudar. Porque a gente nunca para de estudar. Então, quando eu falei para mim mesma, se um dia escrever um livro, vai ser esse título. Tudo me é permitido, tudo posso, mas nem tudo me convém, tá? E é desse capítulo, né? Então, aqui, quem tiver a Bíblia, vamos ler juntas, tá? Se for da Ave Maria 1470, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei dominar por coisa alguma. Ó, gostar de algo é absolutamente normal. Mas, gente,
Quando a pessoa tem aquele negócio, sabe aqueles dias você chega em casa exausto, estressado, o chefe brigou com a gente, pegou um trânsito horroroso, você chega em casa e fala assim, hoje eu mereço. Esperta, porque esse hoje eu mereço é aquele pseudo-alimento, porque comida de verdade não é assim, é o pseudo-alimento que tem um monte de coisa ali dentro, colocada na forma de aditivos alimentares para aquele alimento que era um dia alimento, mas quando foi para a prateleira do supermercado, eles puseram corante, depois conservante, depois melhoraram o sabor, depois colocaram uma substância para não deixar a bactéria crescer dentro daquele alimento. É fácil, olha o prazo de validade, quanto maior o do potinho, mais curto é o seu, porque há tanta tranqueira depois entrando que vai matar que bactérias? As nossas dadas por Deus e que tem um papel fundamental na nossa vida. Título do meu último livro, Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Pois é. Então, nós temos esse detalhe. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Por isso que na minha anamnese tem assim. Se você for deixado numa ilha deserta, lá tem tudo. Tem fruta, tem verdura, tem carne, tem tudo. Mas você pode levar uma coisa, isso aqui é uma lição de casa para todo mundo. Que alimento industrializado você levaria? Segura essa informação, porque eu vou falar para vocês o que ele faz no seu cérebro. Porque nós estamos falando de janeiro branco, estamos falando de saúde mental. Bem, os alimentos são para o estômago, lá no 13, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Perfeito. Deus destruirá tanto aqueles como este. Então, Deus, sim, vai destruir aquela fruta, porque ela vai apodrecer depois, ela vai, enfim, a árvore pode ser que caia um raio em cima dela, ela acaba, e nós também vamos um dia estar lá, graças a Deus, prestando contas com Ele, né? E aí, o que ele fala? O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, gente, veja bem, no lugar de impureza, porque aí a gente fica pensando outras coisas, existem alimentos impuros. E Deus, na palavra, falou que tudo que tem aqui para nós comermos, que Ele colocou lá em Gênesis, é comida, não é uma coisa impura. Deixa eu pedir aqui para a minha querida assistente de palco. Eu preciso de um lenço de papel, porque essa luz, meu rímel está borrando e está ardendo o meu olho. Bom, aí o que acontece? O impuro é aquilo que você coloca, como, por exemplo, alimentos que não foram talhados, feitos para o organismo humano. Pensa comigo, há quantos milhares de anos nós estivemos no planeta evoluindo? O que a gente comia? O que tinha disponível? Tudo que estava disponível, Deus fez e disse assim, e eu vi depois de pronto que era bom. Então, lá em Gênesis, como que começa? Começa no 3º dia, fazendo o quê? Legumes, verduras e frutas. Pensem nisso. Ok. Depois, ele não faz nada para o homem comer. Aí, no outro dia, ele faz a primeira proteína que vocês sabem, né? Que são os peixes, e que nós comemos muito pouco. Quando muito, o meu paciente come sexta-feira, porque é dia que tem peixe no quilo. E na época da pandemia, nem isso ele comia. E aí, vamos falar na quaresma, que eu já estou preparando assim, um desafio bacana, que em vez de fazer penitência de não comer coisas, a gente pode se propor a comer mais peixes. Isso funciona super bem. E meu lenço não está chegando, paciência. Bom, resumindo, tudo bem. Daí, tudo bem. Aí, você, primeira proteína, peixes. Segunda proteína, aves e ovos. Graças a Deus, os ovos saíram da berlinda e não é para comer 40 ovos, como tem uma louca aí comendo, não sei aonde que me contaram. Mas, ai, amor, Deus te pague.
Quando você chegar no céu, Jesus vai dizer assim, obrigada por aquele lenço. Aí você vai dizer, qual lenço? Aquele que você deu para a Gisela. Bom, aí, ovos. Aí, depois, qual foi a última proteína que Deus fez? As carnes vermelhas. Gente, carne vermelha não é proibida. Só não é para comer café da manhã, almoço e jantar, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Porque nós sabemos os malefícios que o excesso de proteína vermelha causa no nosso organismo. Ainda mais, ultimamente, por conta do tipo de criação do nosso gado. Eu só compro proteína aqui no Vale. Estou vendo lá, hoje a gente estava vindo, eu falei, lá, amor, o gado pastando. Deixa eu tirar uma foto para mostrar para o pessoal que o gado aqui pasta, por isso que a carne é um pouco mais dura, mas eles não comem tranqueira. E o frango, o grande problema não é hormônio, gente, é antibiótico. Por isso que está essa crise de um monte de gente com resistência bacteriana. E só um adendo, tá? Então, carne pode... Jesus não era vegetariano. Pelo menos o cordeiro pascal, ele comia uma vez por ano. Então, são coisas para nós refletirmos em relação a o que está na palavra. Então, o impuro, quando está aqui, vocês substituam por coisas que a gente realmente não deveria comer. Eu vou terminar a história do bacon lá daqui a pouquinho, para vocês verem como isso não é de Deus. Aí, tudo bem, e chega depois um pouquinho mais para frente, o corpo, porém, não é para impurezas, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou... Obrigada, amor. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Parem para pensar seriamente nisso. Tomarei, então, os membros de Cristo e vou fazer uso para abraçar, aqui tá pesado, uma prostituta. Vou lá, com essas minhas mãos, ficar pegando um monte de salgadinho, que a criança, coitadinha, está no colo da mãe, você vê ela com aquele pacotinho, a mão dela está toda amarela, a linguinha também, e a mãe não tem ideia que depois essa criança não dorme, não presta atenção na aula, porque ela está cheia de produtos excitatórios cerebrais. Aí, como é que você também quer ter um silêncio na oração? Você está ali com uma boa vontade, mas você não sabe por quê, você não para quieta. Ai, meu Deus, você já começa a pensar, depois aqui, bom, terminando o texto, eu vou no mercado. A gente não para, porque a gente está com um monte de aditivo alimentar que só faz coisa errada e ruim no nosso cérebro. Principalmente para fazer com que você tenha vontade de comer mais coisas erradas ainda. Porque eles colocam entre os aditivos alimentares uns produtos que, menina, aquilo é uma delícia. Aí você vai comer uma fruta, que sem graça. Claro, você está com as papilas gustativas anestesiadas. Por isso... Quando você fizer, a gente agora está tão na moda aquela palavra detox, que eu até parei de usar, mas quando você fizer uma desintoxicação das suas papilas gustativas, lembra que eu fiz uma vez lá, tem tempo, na Rádio América, eu comecei fazendo o desafio dos 14 dias e falei para todo mundo, quem for tomar café agora, não coloca açúcar, não coloca adoçante, toma amargo. Ai, toma. Toma, faz careta, engole, tampa o nariz, mas toma durante 14 dias. No 15º, eu convido você a tomar do jeito que você tomava. Adivinha? Você não consegue. Porque você já restaurou o seu paladar original, que é o de Deus. Aí, isso é muito importante, porque... não dá para a gente querer comer e achar gostosa uma fruta se você está se entupindo de
produtos industrializados que têm zilhões de edulcorantes, que, graças a Deus, os adoçantes artificiais caíram na malha fina da Organização Mundial da Saúde, porque nós, nutricionistas, já falávamos desse bendito, ou melhor, desse dito cujo, há muitos anos, que isso não é bom para a gente. Para pensar, você sente um gosto doce na boca, certo? O corpo conversa, seu intestino já está ali bonitinho esperando a avalanche de glicose que vai chegar. Chega? Por que o adoçante não conta caloria? Porque quando ele chega no intestino, ele não é absorvido. Mas o seu intestino está ali esperando um docinho que você prometeu para ele. Aí depois você não entende por que você, de repente... Ai, mas eu estou com uma vontade de comer um doce, principalmente no final da tarde, né? Porque a conta chega. A gente não engana o organismo. Então, agora, faz um tempo, a Anvisa, graças a Deus, e a Organização Mundial da Saúde, falou, gente, adoçante não é do bem. Então, ótimo. Conclusão, vamos fazer o nosso desafio de 14 dias. Depois vocês me mandam notícias, viu? Porque daqui a um tempo a gente vai ter um canal de comunicação mais tranquilo. Esse é o primeiro Kairos Mais Saúde. Ano que vem tem outro cheio de novidades, porque como esse foi bem em cima, a gente não pode fazer tudo o que eu queria, mas pelo menos a gente já tem uma data no calendário, e assim que o Conselho justamente de Eventos se reunir, vai determinar a data, eu conto para vocês. Mas aguardem o segundo Kairos Mais Saúde, vocês vão ficar encantados. Vai ter um monte de coisa para vocês. Bom, falando isso, o que nós temos? Não sabeis que aquela pessoa que se une a... Aqui está assim uma prostituta, coloca um alimento que não é bom, vai, produto industrializado. Você não sabe que aquele produto industrializado que você come, ele se torna um com você? Gente, tudo que a gente come vai se desmembrando e vai fazendo parte do nosso corpo. E eu vou contar uma coisa para vocês de uma maneira muito lúdica, mas para mostrar para vocês como Deus nos fez perfeitos. Está nas nossas mãos decidir saúde ou não. E eu vou dar essa receita hoje para vocês. Bom, então, como vocês viram, dali está escrito em Gênesis, lá no capítulo 2, os dois serão uma só carne. Claro. Você não comeu proteína, desmembrou, daí o aminoácido vai juntar com o aminoácido e vai virar teu músculo? O restante das coisas também. E a gente tem canal de glutamato no cérebro, gente, que é excitatório. Então, toda vez que você come um produto industrializado, que não falam mais que tem glutamato monossódico, eles falam assim, tem uma sigla. Um dia eu vou divulgar todas as siglas para vocês levarem no supermercado. Só que aí acho que vai ter que ter um programa e fotografar, porque são tantas que a gente não vai ter condição de ticar uma por uma. Ou siglas. Agora, uma coisa é certa. Leu nos ingredientes. O primeiro é o alimento que tem mais. Vem descendo, é o que tem menos. Encontrou nome que não é de comida, ou que a sua avó, ao ler, diria, que é isso? Não é comida. Não é comida. É o tal do aditivo alimentar. E tudo que tem uma letra E, principalmente, né? Que tem que falar, não é E, é E. Porque no alfabeto fonético é de eco. Então, a gente fala E, mas é E. Tem essa letra, gente, é algum corante. E olha, o que tem de artigo científico publicado naquelas revistas que o Dr. Rock lê para poder se atualizar, aquelas de grandíssimo impacto, o que tem de artigo mostrando os malefícios que faz determinados corantes conservantes que são colocados na alimentação, principalmente... Só faltam 10 minutos? Cadê os meus 30 que eu não vi? Ai, gente. Bom, resumindo, eu vou ter que correr. Bom, então, mostrando que
você dá um peito de peru para sua criança, achando que está dando uma coisa melhor, a criança vai parar no hospital com asma, a professora olha para você e diz assim, olha, entrou a borboleta aqui, a borboleta voou e ele foi voando junto. Acho que ele tem déficit de atenção ou hiperatividade. Quando, na verdade, a criança está se entupindo de gelatina colorida. Bom, agora, deixa eu encerrar aqui, porque 10 minutos é pouco, mas eu quero falar para vocês isso, ó. Então, não sabeis que vocês formam uma só carne, e pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugir, aqui está da fornicação, fugir desses produtos industrializados, gente. Vocês não têm noção que aquilo é nefasto para a nossa saúde. E o que me deixa mais triste, Deus fez o corpo tão perfeito, que é como se você tivesse um organismo toda uma casa branquinha, e toda vez que você colocasse um produto industrializado, fosse aquele pé sujo de alguém que entrou do barro e veio andar na sua sala. É exatamente isso. Depois, para tirar uma tranqueira, e enquanto não tira, faz um monte de tragédia no nosso organismo. Então, aqui, fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o próprio corpo. Você está pecando contra você. Você está indo contra uma saúde perfeita que Deus fez. E eu vou terminar contando isso só. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós e que recebemos de Deus e que por isso mesmo não nos pertence. Gente, esse corpo não é nosso. Ele está emprestado de uma maneira brilhante para nós podermos fazer essas coisas maravilhosas que Deus espera de nós, inclusive ser feliz. Bom, tem uma outra passagem também, que já é lá do capítulo 3, de 9 a 17, depois vocês leem, aonde ele fala que nós somos operários de Deus. Claro, ele conta conosco para terminar a obra dele, que ele não precisaria, mas ele, enfim, quis contar conosco. Aí, o que acontece? Você simplesmente trata esse corpo de um jeito tão absurdo, que aqui eu quero que vocês leiam de lição de casa, porque quem destruir o templo também será destruído. Portanto, cuidado, está aqui na palavra. Não sabeis que sois o templo de Deus e que Deus, o Espírito Santo, habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, é isso que vós sois. Gente, nós temos que parar de olhar a coisa do jeito errado. Nós somos sagrados, nós somos de Deus. E vou encerrar só fazendo um pequeno comentário, porque o Dr. Rock falou de uma coisa assim que talvez vocês, nem todo mundo entendeu, chamando epigenética. Então, olha só. Sabia que genética não é destino? Você pode ter herdado da sua mãe um monte de doença cardiovascular. Você pode ter herdado do seu pai um monte de doenças de câncer, vamos supor assim. Você tem o gene, sim. Vou expressar esse gene? Não necessariamente. Olha como Deus foi maravilhoso. Quando você é concebido, concebida, você recebe todo o caderninho de receitas da família da sua mãe e outro idêntico em termos de receita, página, sopa, sobremesa, tudo a mesma página que vai coincidir com esse outro. Então, você, quando quer fazer uma sopa de cebola, você vai, seu corpo vai lá e abre as duas folhas iguais escritas, sopa de cebola. Só que uma é a receita da família da mamãe e outra do papai. Pergunta: qual das duas o nosso corpo escolhe? Deus procura sempre que nosso corpo escolha a melhor. Sempre tem uma melhor que a outra. Tá. Então, você já ganha esse crédito. Só que aí, o que é epigenética? É o ingrediente que você vai comprar lá na feira, no supermercado, e é como você vai
preparar essa receita. Então, meio quilo de cebola, não sei o quê, tererê, tanto tempo de fogo, tal, não sei o quê. Qual a diferença? Se você tem uma receita maravilhosa, mas você só usa ingredientes que não deve, o que vai acontecer com a receita? Por melhor que seja, vai sair uma porcaria. Isso é epigenética. Por isso que cada escolha que nós fazemos vai ter uma resposta no nosso DNA. E Deus fez um DNA maravilhoso. Nós somos imagem e semelhança. Tudo bem, tem uns acidentezinhos de percurso, mas ele foi tão bacana que, por exemplo, há 4 anos, e eu vou terminar com esse assunto, senão eu vou extrapolar o horário, e há 4 anos atrás, eu li um artigo que me encantou. Porque quando eu fui fazer nutrição, eu já estava convertida. Então, o que acontece? Tudo que eu via, eu falava, ai, que meu Deus, é maravilhoso. Olha, ai, meu Deus. Eu ficava assim, encantada. Tudo bem. 4 anos atrás, começaram a sair artigos científicos mostrando, olha o que Deus faz. Que cada vez que a gente faz uma contração muscular, estou aqui, contraí minha perna, ou fiz musculação, ou carreguei uma caixa, não importa. O exercício de força, ele faz o meu músculo produzir umas substâncias chamadas miocinas. São os anjos da guarda. Que na hora que você está fazendo o exercício, por exemplo, por que eu faço musculação e Dr. Rock todo santo dia, menos domingo, mas todo santo dia, de segunda a sábado, 6 horas da manhã. A gente acorda às 5 horas de manhã, porque esse negócio, não tenho tempo, a gente arranja. Depende das prioridades. Eu tenho muita responsabilidade com esse corpo, eu vou ter que devolver para o Senhor. Já fiz muita bobagem com ele, apesar de sempre ter sido uma pessoa saudável. Mas, e o que acontece? Você fez 1 hora de exercício, aquela miocina cai na corrente sanguínea e visita seu corpo inteiro durante as próximas 23 horas, consertando tudo. Está ruim de memória? Falta de exercício. Estou com qualquer coisa. Gente, eu tenho um slide lindo que, quando eu encerrei uma das turmas do programa Desinflama, eu falei, gente, dá uma olhada nisso, o músculo, e depois tem o corpo inteirinho, você melhora a quebra de gordura, você melhora o sistema imunológico, você melhora a sua microbiota intestinal, gente, pensa, melhora. E isso está aqui com a gente. E você cisma de ficar sentada. Eu falo assim, é a mesma coisa que você tivesse no banco uma conta infinita para você ir lá sacar. E você vive reclamando de dinheiro porque está sentada no sofá e não vai até o banco. Isso é uma só das coisas. Porque quando teve uma missa, eu estou louca para descobrir onde é que foi falar desse versículo. E estava escrito assim, Deus já fez tudo. Como dizia o nosso amado, querido Monsenhor Jonas, tudo é tudo. Então, essas miocinas já estavam conosco, só que a gente não sabia, mas já estava. Deus já tinha feito. Então, queridos e queridas, amem esse corpo, cuidem deles e esquece alimento industrializado, porque ele é o que vai impedir o canal de escuta com Deus. A gente vive numa sociedade de barulho, silêncio é uma coisa raríssima. Eu boto aqueles fones de ouvido que tampam tanto o barulho exterior para eu conseguir ficar mais em silêncio ainda, porque sempre tem um barulhinho, né? Nossa, pedi para o Dr. Rock de presente e é um fone bárbaro, ele isola. Por quê? Silêncio. A gente precisa fazer silêncio. Como você vai fazer silêncio? Com aquele corante fazendo isso no seu cérebro? Com aquele outro produto que o seu cérebro adora, o resultado errado que ele faz no seu corpo, porque ele é um calmante cerebral? Gente,
Vamos olhar com amor e carinho realmente essa obra-prima de Deus, que a cada vez eu fico mais encantada e faço questão de sempre mostrar isso para vocês. E aí fica ali a nossa pergunta, né? Porque a gente ficou de fazer um finalzinho aqui de momento de oração, cantando, né? Santo Agostinho não falava? Quem canta, reza 2 vezes. E eu estava aqui na adoração, e eu gostei muito da música que foi tocada, porque tem uma coisa. Vocês repararam que quando a gente pergunta para uma pessoa, o que você quer? Ela fala assim, o que eu quero eu não sei, mas eu sei o que eu não quero. Pois eu vou dizer outra coisa. Quando eu comecei a servir o Senhor com aquilo que eu tinha, que não era a área da saúde, eu era tradutora de missionários franceses. Nossa, Deus foi um fofo comigo, porque eu não sabia nada. Gente, eu não sabia que Nossa Senhora era Maria. Pensa nisso. Aí eu fui ser novamente alfabetizada em francês, porque as palavras são diferentes. E eu acompanhava, inclusive, direção espiritual, um monte de coisa. E sempre esse missionário chegava, por exemplo, os paralíticos, sempre colocados na frente. E ele, de repente, ele olhava para um. Ele ia lá, eu ia atrás. Ele falava assim, o que você quer que Jesus faça? Uma hora eu cheguei, quando eu já tinha bastante intimidade com ele, eu falei, por que você pergunta? Isso está na cara, o cara não anda, claro que ele quer andar. Ele falou, Gisela, nós temos que pedir. Então, a gente tem que saber o que pedir. E é nesse pedido que Deus nos atende. Nos atende quando? Ontem? Já passou. Amanhã? Não chegou. É no agora. E quando nós estamos reunidos numa assembleia como aqui, Deus e o Espírito Santo dão um dom para esse grupo, para um carisma especial. Por isso que é muito bom quando a gente está em grupo, rezando em grupo. E com isso eu aprendi que a gente tem que saber pedir. Quer pedir direito? Você tem que falar assim, Jesus, eu quero a cocada do coco do coqueiro. Bem certinho, peça. Não fala assim, o que é bom para mim, Sor manda. Não. Peça. E a música que foi tocada na hora da adoração me tocou profundamente, porque o toque é algo muito importante que nós perdemos. Quando eu falo assim, olha, a gente pode estar bem velhinho, não namorar mais do jeito que a gente gostava, mas quando vocês estiverem juntos, fiquem de mãos dadas, fica juntinho, encosta o pezinho na cama. Por quê? Todo toque estimula várias coisas no nosso cérebro. E isso faz o quê? Faz nos sentirmos melhor. Aquele abraço gostoso que nós carismáticos damos, que às vezes a gente encontra um que não é carismático, ele fica duro. Na Europa, então, nem se fala. Aí eu, esqueci, desculpa. Então, o toque é muito importante. Toque. Fique de mão dada, marido, filhos. Sabe, isso é muito importante. Oxitocina é produzida quando você está no toque. Porque quando a gente é um embriãozinho, o mesmo tecido da pele vai ser o tecido do cérebro. Então tem coisas que você faz aqui e tocam lá no seu cérebro. Então vamos abraçar mais. Eu gosto muito de natação, principalmente para mulheres na menopausa. Natação é um belo esporte, mas não pode esquecer da musculação. E aí, o que você vai querer pedir? Vamos lá? Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Vamos ficando de pé e vamos pedir ao Senhor. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós.
Mais uma vez. Cante o nome do Senhor. Peça aí. Jesus. Jesus. Senhor Jesus. Tem compaixão de nós. Jesus. 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 Senhor Jesus, tenha compaixão de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. O que você está precisando curar? Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Vocês, se queres, podes, canta. Se queres. Não há oração que fique sem resposta. Se queres. Fala, peça. Jesus está ali esperando você pedir. Mas você não sabe o que você quer. Vamos hoje, com essa consciência nova do sagrado que nós somos, do templo do Espírito Santo que nós somos. O que não está indo bem? No que você precisa de uma cura? É pequena, começa com uma coisa pequena, vai começando a beber mais água, vou mastigar 30 vezes, enfim, comece pequeno, mas persevere, tenha disciplina e você vai ver como você vai alcançar essa graça. Eu espero que no ano que vem, no próximo Kairos Mais Saúde, no segundo, vão ter lugares que vocês vão poder, inclusive, dar testemunho. E eu quero muito. Cadê minha câmera aqui falando com os meus de casa? Ano que vem, segundo Kairos Mais Saúde, eu quero você aqui. Sabe fazendo o quê? Dando testemunho dessa oração cantada, maravilhosa, ungida. Por isso que ministério de música é uma bênção. Se queres, pode curar. O que você quer que Deus cure? Você tem que verbalizar, você tem que saber, não o que eu não quero, o que eu quero. Medita e se você não sabe, o Espírito Santo vai soprar. Amém?